Nós vamos passar agora a falar dos anos 1970. E nessa época, alguns fatores são muito importantes na história dos Estados Unidos e na história mundial. Para começar, os Estados Unidos viviam maus momentos na Guerra do Vietnã. A guerra vai efetivamente ser perdida pelo país em 1975. Os protestos de rua são cada vez maiores contra a guerra. Ao mesmo tempo, em 73, explode choque do petróleo no Oriente Médio, levando os preços do barril de petróleo a 300%. E o que acontece é que a crise econômica é mundial. Nós temos também o escândalo de Watergate, que é famoso na história americana em 1974. Pela primeira vez na história daquele país, e única vez até hoje, um presidente eleito dos Estados Unidos renuncia por causa de um escândalo de corrupção. O resultado é que, novamente, a crença do americano nos Estados Unidos, como tinha acontecido em 29, entra em decadência. O nacionalismo entra em decadência. É um momento muito difícil, que vai naturalmente ser refletido na cultura. Dois casos específicos valem a pena ser citados nesse momento. O primeiro diz respeito ao Capitão América, que é um personagem que entra em crise existencial nesse momento, 1974. No momento que o governo tenta cooptá-lo a trabalhar a favor das ditaduras militares na América Latina, ele simplesmente desiste de ser o Capitão América, passa a ser simplesmente o Capitão. O governo dá o manto do Capitão América a um outro personagem menos crítico e a história progride num sentido bastante crítico à política norte-americana. O outro caso é o do Superman. Surge uma história em 1973 que se chama Deve Haver um Superman? É uma pergunta. Basicamente, também o homem mais poderoso do universo entra em crise existencial. É o homem mais poderoso do universo, mas é um norte-americano. E ele já não tem tanto orgulho de ser norte-americano. E se é assim, o cara que representava o poder dos Estados Unidos sobre o mundo, será que deve existir? É um questionamento importante. Bom, são símbolos da decadência do patriotismo norte-americano, mas também de um pensamento crítico cada vez maior. Podemos citar um caso dos X-Men. Os X-Men foram criados em 1963, porém é nos anos 70 que eles vão explodir em termos de popularidade. Bem, acontece uma reformulação da equipe e somente 2 ou 3 norte-americanos continuam. Um deles o Ciclope, o outro um indígena chamado Thunderbird. O grupo dos X-Men passa a ter basicamente um personagem de cada país, inclusive o canadense mais famoso dos quadrinhos, aquele das garras, Wolverine, ele. Bom, ele vai ter um personagem japonês, vai ter uma personagem do Quênia, vai ter, pasmem, um russo, um soviético, membro da equipe norte-americana dos X-Men. Basicamente, a ideia aí expressa em relação aos X-Men sempre foi a ideia do preconceito. A ideia de que vítimas do preconceito, negros, judeus, seja qual for o motivo desse preconceito, as vítimas devem se unir e, portanto, questões de política internacional não dizem respeito a eles. Então não importa se eu sou americano, russo, alemão, japonês, estamos juntos. Parece que a população começava, pelo menos através da cultura, a demonstrar uma consciência crítica maior. É interessante vermos isso. Na próxima aula vamos analisar os anos 80. Valeu!